1 Pedro, capítulo 1. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Te amamos por essa oportunidade que nós temos de abrir sua palavra e alimentar a nossa fé. Te agradecemos pela sua presença conosco. O Espírito Santo unge nossos corações, unge esse tempo aqui juntos, ó Pai. Em nome de Jesus. Te amamos, te adoramos e te agradecemos por esse privilégio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Está escrito: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha, amados, nisso exultais. Se, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Amados, como é fácil para nós esquecermos as maravilhas que o Senhor, nosso Deus, tem nos feito. Sabe, quando administramos ou quando estamos passando pelas adversidades, pelas provações, quando nós estamos sendo apurados por fogo, como ouro perecível, quando nós estamos, muitas vezes, com tantas e tantas situações das quais nós não esperávamos para o final de ano, em nossas vidas, em nossa igreja. Nós não podemos esquecer dos feitos do nosso Deus, das maravilhas que Deus tem feito e operado em nós e através de nós e no corpo de Cristo. Deus, Ele tem agido, Ele tem trabalhado e está trabalhando em nossas vidas nessa manhã de domingo. Não podemos esquecer essas coisas. Deus, o mesmo Deus de ontem, é Deus presente hoje também em nossas vidas. Deus tem um trabalho lindo que Ele está fazendo em nossas vidas. E como é fácil as coisas ficarem nubladas na nossa frente e nós esquecermos que aquele que começou boa obra em nossas vidas, Ele vai continuar, Ele irá concluir. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Em Êxodo, por favor, abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Êxodo, segundo livro da palavra de Deus, 1000 graus. Eu sei. Capítulo 15, versículos 1 a 4 está escrito. Elane acabou de cantar aqui para nós. Está escrito. Êxodo, capítulo 15, 1 a 4. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavalinho. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai.
por isso o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães, afogaram-se no mar vermelho. Olha, amados, um grande milagre aqui aconteceu. Israel chegou na frente do mar vermelho. Atrás tinham montanhas e um exército furioso de Faraó, querendo eliminar o povo hebreu da face da terra. Não tinha para onde correr. Se corresse para um lado, tinha as montanhas. Se voltasse, ia dar de frente com o exército de Faraó. Só tinha um jeito: seguir em frente. Mas aqui nós tínhamos um problema, o povo hebreu tinha um problema. Na frente estava o mar vermelho. E alguns hebreus ficaram apavorados. Esqueceram dos milagres que Deus tinha realizado poucos dias atrás. Eles esqueceram das 10 pragas que Deus fez cair sobre a terra do Egito. Eles esqueceram da promessa que levariam eles para uma terra de leite e mel. Alguns se esqueceram e começaram a murmurar, e Moisés teve de ouvir essas murmurações, mas não tinha outro jeito. Se voltasse, encontraria o exército, disse. Se fosse para os lados, as montanhas impediriam a fuga. Só tinha um jeito a fazer: seguir em frente. Seguir em frente. Seguir em frente. E Moisés, com o cajado, colocou no mar vermelho, e o mar se abriu. E o povo passou por terra seca. Durante aquela noite toda, ao terceiro dia, eles passaram pela terra seca. E no início da manhã, quando o exército de Faraó veio e entrou dentro do mar vermelho, as águas cobriram. E aí aqui tem o capítulo 15. Moisés, Miriam, Arão, junto com o povo, cantaram a vitória que o Senhor tinha concedido ao povo. No capítulo 14, versículo 13, capítulo 14, versículo 13 e 14, está escrito, capítulo 14, versículo 13 e 14, está escrito: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não tinha outro jeito. Não tinha jeito de voltar. Não tinha jeito de ir para os lados. Só tinha um jeito: seguir em frente. Seguir em frente. É essa que hoje os familiares daqueles jogadores que foram mortos tragicamente essa semana no voo da Chapecó, os que ficaram, precisam seguir em frente. Precisam seguir em frente. Com a dor, muitos estão vivendo momentos difíceis, mas nós oramos que Deus console os seus corações. Mas também trazendo para o nosso contexto de vida, cada um de nós, às vezes ficamos em situações onde nós somos provados, somos às vezes esmagados, e não tem jeito de voltar atrás e consertar as coisas, não tem jeito de voltar atrás, não tem jeito de fugir para os lados, só tem um lugar para nós irmos, só tem um lugar para seguirmos: em frente e em frente. De cabeça erguida, em frente. Se o mar vermelho não abrir na nossa frente, Deus nos fará andar por sobre as águas, pela fé, pela fé, pela fé. Em frente e de cabeça erguida. Capítulo 15 de Êxodo, voltando lá comigo, versículo 22 a 27.
3 dias depois, o povo hebreu, cara família, como pode um povo testemunhar tantos milagres, tantas coisas Deus fazendo, e esquecer facilmente os feitos de Deus? Questão de horas, questão de dias, esquecer os feitos de Deus. Enganou o seu coração. Enganou o seu coração. Jeremias 17, 9. 3 dias depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, eles chegam frente, com muita sede, a uma fonte de água, chamada Mara. E Arão foi provar a água. E quando ele pôs a água na boca, ele cuspiu, porque a água era salobra. Era uma água doce, misturada com água salgada. Difícil, não podia, impossível de bebê-la, de consumi-la. Consumir? Lá. A água salobra. E aí, o que aconteceu? Há um grupo de novo. Chegou no Moisés, vem cá. Primeiro nós ficamos lá no Egito, olha só, vamos morrer de sede aqui, nós estamos com esse problema, de novo, nós precisamos, é melhor a gente morrer lá no Egito, porque lá no Egito nós estávamos amassando lama, carregando, escravizado, batendo nas nossas costas, mas nós tínhamos água. O povo esqueceu facilmente que Deus tinha abrido o Mar Vermelho 3 dias atrás. O povo não lembrou de tudo que Deus tinha feito. Esqueceram as maravilhas que Deus operou no meio do povo nos últimos dias. E o que aconteceu? Vamos ler aqui os versículos. Versículo 22 e diante. Fez Moisés partir o povo do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias, caramba. 3 dias somente. 3 dias depois, perdão, que Deus abriu o Mar Vermelho e passaram em terra seca. 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, versículo 23, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés e disse: que havíamos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançando-a Moisés nas águas, as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido, porque ficou tudo nublado aqui na minha frente, sem óculos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram ali, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O povo esqueceu e precisava seguir em frente. Olha, Carlos Hamilton, 2,5 milhões de pessoas andando por 51 quilômetros no deserto. 3 dias. Sim, com muita sede. Quando eles viram as águas, correram para beber, mas estavam lá. Murmuraram, esqueceram os feitos de Deus. Como é fácil para nós, como filhos de Deus, esquecermos os feitos de Deus. Pense, deixa seu dedinho aqui
Jó 37. Jó 37. Jó 37. Jó, um homem muito abençoado por Deus. Um homem que tinha tudo. De repente ele perdeu. Ele estava sendo provado, esmagado. E Eliú, um dos jovens que não faz parte daqueles 3 que Deus mandou Jó orar por eles, Eliú fala para Jó, no capítulo 37, versículo 14, o seguinte: inclina, Jó, os ouvidos a isto. Para! Tem um acento no primeiro A, não tem? Olha aí. Jó 37, 14. Tem um acento aí, Elaine? Tem. Para! Stop! Para onde você está, Jó? Stop! Para! E considera as maravilhas de Deus. Para! E considera as maravilhas. Oh, para nós hoje, inclinamos, portanto, os nossos ouvidos e ouvimos. Paremos onde nós estamos e como nós estamos e relembramos os feitos de Deus em nossas vidas. Não esqueça o que Deus tem feito. E eu poderia hoje, se cada um viesse aqui na frente e desse a oportunidade para falar, todos falariam das coisas que Deus tem feito nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Deus fez. Este é o nosso Deus. Deus fez. E Deus continua trabalhando em nosso benefício. Ele não está contra nós, Ele está a nosso favor, hoje e agora. Para, stop e considere as maravilhas de Deus. O povo hebreu. Alguns murmuraram. E Deus mostrou a Moisés uma árvore. Ele arrancou aquela árvore e lançou nas águas amargas. E as águas tornaram doces. Da mesma forma, centenas de anos depois, uma árvore foi arrancada e foi feita dela uma cruz, onde Jesus foi pendurado, para que nós que éramos amargos, tornássemos doces uns com os outros. Como é fácil esquecermos os feitos de Deus. Aqui estamos nessa manhã, buscando o Senhor nosso Deus. Cada um de nós saímos de casa hoje pela fé. E o Espírito Santo com certeza já estava trabalhando em nossos corações para comunicar seus pensamentos conosco nessa manhã. Pensamentos que vai alimentar a nossa fé, de acordo com Romanos 10, 17. E que vai impactar nossas vidas nessa tarde, amanhã de manhã, durante essa semana. Porque é a palavra de Deus. Provação, irmãos. Provação do Senhor nunca é para a nossa reprovação, e sim para o nosso crescimento. Todos nós um dia passamos por provações, ou estamos passando por situações amargas nesses dias. E às vezes sentimos tão solitários, sentimos sozinhos, e nós precisamos lembrar que aquele que fez a promessa é fiel. E ele disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nunca. Seja diante do mar vermelho que está diante de você. Atrás um exército de problemas. Dos lados impossível. Só tem um jeito de você e eu andarmos para a frente e de cabeça erguida. Vamos encontrar situações amargas. E nós precisamos aplicar aquela cruz que foi levantada há 2000 anos atrás, com a pessoa de Jesus Cristo. Levantá-la em nossas vidas, para que nós possamos ver essas situações tornando saudáveis diante de nós. Você crê nessa manhã, e eu creio que você crê, que Deus é poderoso para transformar as situações amargas das quais você e eu estamos passando em situações saudáveis, em águas saudáveis? Deus pode.
Deus pode. Só tem um lugar para ir: em frente e de cabeça erguida. 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 Sabe, amados, quando aplicamos a cruz em situações amargas, Deus faz o milagre acontecer. Ele pega as amarguras e as transforma em algo doce em nossas vidas. Talvez essa manhã você esteja passando por uma situação amarga. Hoje, Deus tem uma grande provisão para a sua vida. Ele está apontando para a cruz de Cristo, onde encontraremos paz, segurança e consolo. Sejamos prontos para ouvir de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33, está escrito: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, e quão inescrutáveis os seus juízos. O caminho de Deus é perfeito, irmão. Sabe que você talvez não esteja entendendo os porquês que neste caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Hoje, você está passando por situações tão amargorosas. Saiba, Deus é soberano. Ele está no trono. E Ele nunca irá desistir da sua vida, nem da minha vida. Porque Ele nos ama. Ele quer que sejamos canais, bênçãos em suas mãos. Que do nosso interior possa jorrar fontes de águas vivas. De acordo com João capítulo 4, versículo 13 e 14. Que nós sejamos fonte de águas. A jorrar por todos os lados. Lugar quando, sabe, as pessoas nos machucam, nós perdoamos. Quando nós, sabe, somos confundidos, pessoas nos atacam, nós amamos incondicionalmente. Isto é levantar a cruz de Cristo. Isso é deixar Cristo suprir das necessidades. Quando parece que nós vamos afundar definitivamente, Deus tem umas mãos estendidas. É Ele que cura, é Ele que sara. Se ouvirdes a minha voz e se ouvirdes atentamente, alimentando a sua fé, Deus disse: eu vou curar, eu vou sarar, eu vou suprir, eu vou fazer infinitamente mais, de acordo com Efésios 3:20. E do outro lado, nós vamos cantar o hino da vitória. Porque a vitória é do nosso Deus. A peleja é do nosso Deus. O cuidado é do nosso Deus. Nós vamos cantar o hino da vitória que Ele nos dará. O problema, amados, é o mesmo que aconteceu com Israel. Esquecemos os feitos do Senhor. Esquecemos que Deus é fiel e irá concluir a boa obra que Ele iniciou em nossas vidas. Como é fácil nós esquecermos. Talvez hoje de manhã, ontem durante o dia, ou sexta-feira, você nem parou um pouquinho para lembrar o quanto Deus tem feito em sua vida. E isso talvez gerou uma ansiedade no seu coração em alguma situação amarga a qual você está vivendo. Ou uma situação de vida, um problema, uma provação. E você não conseguiu ver uma saída. E alguns acabam entrando em desespero. Mas sabe, para e considera as maravilhas que Deus tem feito. E se Ele fez maravilhas no nosso meio, Ele é poderoso para fazê-las nas situações amargas que vivemos hoje. Então, não desista, não volte, não recua, segue em frente e de cabeça erguida. Segue em frente e de cabeça erguida. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 2.
está escrito. Casa Milton, que gosta muito desse versículo. Eu penso em você. Pensa em mim. Toda vez que eu leio. Pois é. Nossa. Amém. É a sua cara esse versículo. A minha cara esse versículo, Casa Milton está dizendo. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ações completas, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Perseverantes. Deus trará a provisão no meio da tribulação. Ele não está contra nós, pelo contrário, Ele está ao nosso favor. Deus não está contra nós. Deus diz para Israel: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te protege, eu sou o Senhor que vai suprir todas as suas necessidades, eu sou o Senhor, eis o vosso Deus, eis o vosso Deus, poderoso para concluir o que começou em nossas vidas. Sabe, nós lemos lá no início que nossa fé muitas vezes é provada como ouro, é depurado, né? Como ouro é refinado, para que saiamos brilhando mais e mais. Se nós visitássemos um ourive, certo? Ourive? Isso. E nós perguntássemos para ele: como é o processo de refinaria do ouro? Nós perguntássemos para ele se ele ficaria observando durante todo o tempo do processo de refinaria. O que ele responderia? Bom, eu imagino que ele falaria o seguinte: que conhece como funciona a refinaria e que assenta ao lado e acompanha todo o processo, cada detalhe. Nós poderíamos perguntar para ele: por quê? E ele poderia responder também: porque se o tempo de refinamento estender um pouquinho a mais, causará dano. Causará dano. Sabe? Como o processo de refinaria do ouro. O ouro é levado ao fogo, ele derrete. Depois é levado à água. E depois é acrescentado ácido, para tirar todo o metal que não é do ouro, para ficar só o ouro puro. Passa por vários processos e depois volta novamente ao fogo. E depois é colocado um pano branco em cima, para que não deixar o vento soprar em cima do capoeira. Hã? Para não capoeira. Para que eles não, o ouro depurado, não saia, não perca nada. Então ele fica percebendo tudo. E nós podemos perguntar ao Olívio: quando é que você sabe que está no ponto do ouro depurado, refinado? Ele falaria: quando eu posso contemplar a minha própria imagem no ouro. Aí eu sei que é ponto de parar. Está no ponto que acabou a refinação. A refinação, tá certo? Refinamento. Esse, amado, é o mesmo processo conosco. O Senhor se assenta e fica nos observando atentamente cada detalhe das nossas vidas. Somos o ouro nas mãos do nosso Deus. Às vezes precisamos ser refinados. O fogo são as situações da vida. Os olhos do Senhor observam cada detalhe do processo. E Ele sabe quanto nós suportamos. Deus não permitirá que sejamos tentados ou provados
além do que nós podemos suportar. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o seguinte. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas essa é a frase que eu mais gosto. Viu, Marcos? Olha que frase aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Olha a frase mais linda que tem Rafael. Olha aqui. Mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel. E não permitirá que você passe do ponto. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Ele não permitirá que você passe do ponto. Ele sabe que nós somos limitados, que nós temos um limite. E ele fica nos observando. Ele fica cuidando dos detalhes. E ele sabe até que ponto nós podemos e vamos aguentar. E ele faz isso não para nós sofrermos, mas para nós sairmos mais depurados que o ouro perecível, para nós refletirmos a imagem dele. O livro me diz, eu sei que está no ponto quando o ouro reflete a minha imagem. E Deus também sabe. De acordo com... Perdão. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 4. Olha lá comigo. Versículo 1 a 4. 2 Coríntios 4, versículo 1 a 4. Está escrito. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe, também em 2 Coríntios, capítulo 4, ou 1 Coríntios 4, 18, que fala que o desejo de Deus é que reflitamos a sua própria imagem. Para nós refletirmos a imagem de Cristo. E como nós refletimos o seu caráter, o seu amor, o seu perdão no dia a dia, quando somos depurados, quando estamos, na fornalha acesa, quando estamos esmagados pelas situações amargas das nossas vidas, Deus tem um socorro, Deus tem um livramento, e Deus tem uma direção para nós seguirmos. E a direção de Deus é em frente e de cabeça erguida. Em frente e de cabeça erguida. Em frente, sempre e de cabeça erguida. Bom, amados, 1 Pedro capítulo 1, nós vimos. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uau! Deus tem uma provisão para nós. Para o passado, a cruz. Para o presente,
a cruz. Para o futuro, a cruz. Nossa confiança está nele em todos os momentos, principalmente nos momentos de águas amargas. Nós podemos crer que Ele pode, fará e transformará essas águas em águas doces, situações saudáveis. Assim fluirão de nós rios de água vivas. E aí acontece a cura, acontece o livramento, e nós apropriamos da provisão de Deus. Quando a nossa fé está sendo provada, é tempo de correr para Deus. É tempo de seguir adiante, seguir em frente e de cabeça erguida. Não desistir, não olhar para os lados, não procurar refúgio em outros lugares, mas seguir em frente e de cabeça erguida. Porque lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória, dizer da vitória e falar assim: foi Deus que me deu a vitória. Foi Deus que fez. Foi Deus que me curou. Foi Deus que me proveu para a minha vida. Foi Deus que me libertou. Foi Deus. Conta as bênçãos, contas todas. Conta as bênçãos, conta as bênçãos. Diga de uma vez. Amém? Conta as bênçãos, conta as bênçãos. Diga. Não volte. Não procure arrepender para o lado. Mas siga em frente. Em frente. Mesmo que as coisas estão amargas. Mesmo que os problemas estão fazendo você, sabe, te esmagar de um lado para o outro. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Cabeça erguida. Cabeça erguida. Porque lá na frente, amanhã, Deus disse para Israel: amanhã vocês vão ver o livramento, vocês vão ver o livramento, e Deus trouxe o livramento. Eles seguiram em frente, o mar se abriu, e eles passaram por terra seca, e eles cantaram o hino da vitória. E aqui estamos nós hoje, e podemos sim seguir em frente, e cabeça erguida. E se o mar não abrir, Deus nos fará andar por sobre as águas. E nós vamos chegar lá na frente. E vamos cantar o hino da vitória. E falar: foi Deus. Foi o meu Deus que fez. Foi o meu Deus que fez. Deus é perfeito e fiel. O seu plano é perfeito. Sua palavra é provada. Seu caminho é seguro. Mesmo que o mar esteja fechado à nossa frente. Sigamos em frente. Não tenha medo. O Senhor fará maravilhas. E cantaremos o hino da vitória do outro lado do mar. Não esqueça dos feitos do Senhor. Não murmure. Não desiste de congregar. Não deixe de cantar louvores ao nosso Deus. Confie no Senhor. Siga em frente. Siga em frente. Mesmo que esteja sendo depurado pelo fogo. Mesmo que você não esteja entendendo os porquês. Relembre-os o que Deus tem feito. Relembre os feitos de Deus. Para e considere o que Deus já tem feito. E pode crer que Ele vai concluir, Ele vai fazer o que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, muito obrigado por sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos seus feitos. São tantos testemunhos que cada um de nós poderíamos dar nessa manhã, Senhor. De tudo aquilo que o Senhor tem feito, de tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pai, que possamos ser corajosos de seguir em frente e de cabeça erguida, sabendo que o nosso Deus jamais irá desistir das nossas vidas, porque nos ama, porque é fiel e porque não se arrepende das promessas das quais Ele nos deu. Podemos seguir em frente e de cabeça erguida com os olhos no Senhor nosso Deus, sabendo, Pai, que nós temos um limite e que o Senhor conhece os detalhes e o Senhor sabe a que ponto nós aguentamos chegar, suportamos quando estamos
passando pelas situações amargas. Sabemos que o Senhor olha com muito cuidado e não permitirá que passemos do ponto. Pelo contrário, o Senhor trará a provisão, o Senhor trará a cura, o Senhor trará a libertação, o Senhor trará paz, segurança, o Senhor trará sabedoria, discernimento para seguirmos em frente sempre, sabendo que o Senhor é o mesmo Deus que outrora fez e efetuou maravilhas em nossas vidas, e é hoje presente em nossas vidas, e será eternamente. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente. Obrigado pelo trabalho que o Senhor está fazendo na vida de cada um aqui, ó Pai, individualmente. O trabalho que o Senhor está realizando. Ó Pai, o Senhor conhece cada uma das nossas situações das quais temos vivido. E o Senhor conhece cada um de nós e sabe cada situação que nós estamos passando. E o Senhor tem um livramento, o Senhor tem uma provisão. E o Senhor tem um jeito, Pai, de cuidar para que não sejamos provados além do que possamos suportar. Que o Senhor possa, Pai, estender suas mãos sobre cada vida aqui presente, cada família aqui representada, os desejos dos corações, os sonhos. Ó Pai, chegando no final de ano, que o Senhor possa, Senhor, trazer o consolo, trazer paz, segurança e direção, sabendo que o Senhor irá fazer o que o Senhor tem nos prometido. Que possamos seguir em frente e sempre, e de cabeça erguida, não duvidando da sua palavra, não duvidando do seu mover, e que nós possamos, do outro lado, Senhor, cantar o hino da vitória, como Moisés, Arão, Miriam e os hebreus cantaram do outro lado do Mar Vermelho. O cavalo e o cavaleiro, o exército de Faraó foram sepultados no Mar Vermelho, porque o Senhor batalhou a batalha do seu povo e o Senhor batalha a nossa batalha. Podemos seguir em frente e de cabeça erguida. Pai, em nome de Jesus, nos protege na volta da casa. Nos dê uma semana, Pai, onde possamos contar os feitos do nosso Deus, não esquecendo jamais de tudo que o Senhor tem feito e continuando a confiar e esperando naquilo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, porque fiel é o nosso Deus, mas fiel é o nosso Deus, que nos chama e que nos chamou, que nos chama com um propósito eterno. Te amamos, te adoramos, protege na volta para casa e nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus nós oramos.